O árabe hoje é falado em locais por onde séculos ecoou o latim. Nas paredes não há mais imagens de santos, mas relógios digitais que marcam a hora e a posição de Meca. Essa, pessoal, é a realidade de muitas igrejas cristãs que foram transformadas em mesquitas, cafés, restaurantes. E esse é o tema do vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Juliane e você está no canal Vai e Veja. Seja muito bem-vindo a esse modestíssimo espaço. Por aqui a gente conversa a respeito de história, tendo como foco as ditaduras totalitárias do século XX, o nazismo e a União Soviética. Também por aqui a gente conversa a respeito de temas atuais. Por exemplo, nós conversamos bastante sobre a guerra na Ucrânia, sobre a Rússia. Também conversamos sobre os conflitos no Oriente Médio, América Latina. Se você se interessa por esses temas, se inscreva nesse canal, veja as nossas playlists, deixe o seu like, comentários, tá bom? Essas coisas são muito importantes. Também vou deixar a chave Pix, caso alguém queira fazer alguma contribuição financeira ao canal. Desde já eu agradeço muito, tá certo? Então, pessoal, como que a civilização ocidental ela começou? Qual é o peso do cristianismo? A gente pode falar, pessoal, que o Ocidente não seria o que foi sem o cristianismo. Então, com o cristianismo, pessoal, surgiu como uma seita judaica. A partir da pregação de Paulo de Tarso, que teve uma experiência em que Jesus de Nazaré apareceu para ele e ele se converteu. Paulo era um perseguidor dos judeus que acreditavam no Rabino Yoshua, Jesus. Esses judeus acreditavam que Jesus era o Messias dos judeus. Muito bem, nesse período a Judéia estava sob domínio do Império Romano. O imperador Vespasiano destruiu o segundo templo de Jerusalém e expulsou os judeus da região. Mesmo assim, muitos judeus continuaram lá. O imperador Adriano, como uma forma de humilhar os judeus, rebatizou a Judéia de Palestina, nome que remete aos históricos inimigos do povo judeu, os filisteus, e Jerusalém passou a se chamar Hélia Capitolina. A primeira perseguição aos cristãos. Quem eram os cristãos nesse período? Os cristãos eram uma mistura de judeus, escravos do Império Romano, plebeus e até patrícios. Ocorreu a partir, pessoal, de Nero, no ano 64. Nero mandou transformar os cristãos em tochas humanas. Diocleciano foi o imperador responsável pela última perseguição aos cristãos, que durou até 303. Os cristãos eram jogados nas arenas para serem devorados por leões. Tudo isso para a diversão dos romanos. O cristianismo era praticado nas cavernas, nos subsolos e em Roma, nas catacumbas. Mesmo assim, muitos escravos, plebeus, patrícios começaram a se converter. No ano 313, o imperador Constantino se converteu ao cristianismo e concedeu liberdade de culto aos cristãos. A partir do imperador Teodósio, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Antes disso, Constantino tinha dividido o império em dois: o Império Romano Ocidental, cuja capital era Roma, e o Império Romano Oriental, cuja capital era Constantinopla, atual Istambul. Posteriormente, Carlos Magno, o rei mais importante do período, que governou entre 768 e 814, impôs o cristianismo em muitas regiões que eram pagãs. A Igreja Católica começa assim a se consolidar como a instituição mais poderosa do mundo. No século XIII, a Igreja se consolida como uma igreja triunfante. Inicia-se o período das grandes catedrais. Como uma forma de consolidar seu poder e, entre aspas, aqui, libertar Jerusalém, a Igreja e o Estado empreenderam diversas guerras contra os muçulmanos, conhecidas como cruzadas no Ocidente, por conta da cruz que os cavaleiros usavam para se identificar. O Ocidente, pessoal,
não seria o que foi sem o cristianismo, sem a Igreja Católica e a Reforma Protestante. Muito bem, agora nós vamos dar um salto para o século XXI. Na Holanda, mais de 250 igrejas, onde católicos, luteranos e calvinistas oraram durante séculos, mudaram de proprietários. Muitas se tornaram cafés, restaurantes e mesquitas. Por exemplo, onde hoje é a Mesquita Fatih Camim, em Amsterdã, foi a Igreja Católica de Santo Inácio. Qual que é a lógica disso? Entre a manutenção de uma igreja onde ninguém mais frequenta, as pessoas estão preferindo vendê-las. A Holanda foi domínio dos espanhóis e sua independência se deveu principalmente à sua conversão ao protestantismo calvinista. Hoje, mais da metade da população holandesa se declara sem religião, assim como o número de católicos diminuiu em 70%. Na Alemanha, a tensão tem aumentado bastante por conta do número elevado de mesquitas que estão sendo construídas. E muitas igrejas estão se convertendo em locais de culto muçulmanos, por conta dos petrodólares da Arábia Saudita e do Catar, que estão financiando a compra de igrejas cristãs para se transformarem em mesquitas. Entre 1990 e 2010, a Igreja Luterana Alemã fechou 340 templos e a Igreja Católica perdeu mais de 400. Há casos de igrejas católicas fechadas porque não há padres. Os casos de igrejas cristãs transformadas em mesquitas se multiplicam também na França. Em Vierzon, a igreja de Saint-Éloi tornou-se uma mesquita. Em Nantes, a antiga igreja de São Cristóvão também se tornou um local de culto muçulmano. Os judeus estão abandonando a Europa e emigrando para Israel e Estados Unidos. Na França, então, houve um caso também de uma sinagoga transformada em mesquita. No Reino Unido, em Manchester, Bradford e Londres, várias igrejas se transformaram em restaurantes e mesquitas. A principal mesquita em Dublin, que é a capital da Irlanda, durante séculos foi uma igreja presbiteriana. Só na terra da Rainha Vitória, pessoal, há cerca de 3 milhões de muçulmanos. Segundo um levantamento do Instituto Pew, a população muçulmana na Europa na década de 1990 era cerca de 29 milhões de pessoas. A projeção é que esse número chegará a 58 milhões em 2030. Contudo, com a crise migratória, certo? Eu acho que esse número tem que aumentar, ok? E esse desinteresse, pessoal, do Ocidente pela religião é um fenômeno da modernidade. Isso tem sido uma tendência por conta de diversos fatores, como o desenvolvimento da tecnologia e o desenvolvimento da ciência. Então, pessoal, possivelmente mais igrejas cristãs se transformarão em cafés, bibliotecas e mesquitas, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu peço sua gentileza para você se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, publicá-lo nas suas redes sociais. Tudo é muito importante, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.